Oiê, boa noite. Tentando agora mais uma vez. Eu acho que agora deve estar tudo bem por aí. O áudio não estava muito bom e a gente resolveu reiniciar. Então sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Me falem se está tudo bem agora, porque é bem importante, né, que a gente esteja ouvindo bem, que esteja tecnicamente tudo certo. A alegria é a nossa companhia, o amor é a nossa proteção. Muito bom, gente. Eu já vou chamar o Rafa. Ó, quero dizer para vocês que, bom, essa live é uma live que vai falar de coisas que as pessoas não costumam falar, exatamente por isso. Eu insisto em falar sobre esses temas, porque senão fica tudo embaixo do tapete e a nossa vida vai ficando um sofrimento só, nó, emaranhamentos, repetições de padrões negativos, enfraquecedores. Então, é fundamental que a gente fale sobre prazer, sobre visão sistêmica, sobre heranças negativas, sobre sexualidade. Então, nossa live hoje é sobre isso. Eu vou chamar aqui o Rafa, que é o meu amigo terapeuta tântrico. Agora tá tudo bem aí? Oiê, de novo! Boa noite. Agora eu te ouço bem. Ah, tá ouvindo bem? Tá muito bem? É, muito boa noite, gratidão aí por estar comigo nessa live para falar de coisas tão importantes, né? Importante. Ultimamente eu tô com muita afinidade com a constelação. Eu nunca estudei, né, a fundo, né? Eu nunca fiz nenhuma formação, nenhum curso. Eu sou autodidata, tudo que eu encontro tá disponível, né, nas redes, e tem algumas pessoas que eu sigo que falam muito sobre a constelação e eu vou aprendendo aí do meu modo, né? Sim. Mas para mim é fundamental esse conhecimento, essa medicina, porque para mim traz muita cura, né? Eu acredito que na minha jornada, nesse momento de vida, foi a constelação que virou uma chave aqui e me promoveu um ancoramento, principalmente do meu masculino, né? Então eu estou vivendo um momento muito auspicioso por conta dessa integração que a constelação promoveu. É claro que tudo, eu costumo dizer que tudo importa na jornada de autoconhecimento, né? Tudo faz parte e tem muita ferramenta boa disponível, pessoas incríveis de confiança, né? E a Sim, gente não pode deixar de mão falar da sexualidade, claro. né? É o que a gente vai falar aqui hoje também. Isso. E você sabe, Rafa, eu acho que eu senti que fazia muito sentido a gente trocar sobre constelação familiar ou visão sistêmica e o Tantra, porque o que eu observei muito claramente é que você não se formou em constelação, mas você usa a constelação na sua vida e a visão sistêmica, que te ajuda imensamente. E eu também nunca fiz nenhuma formação em Tantra, mas o Tantra mudou a minha vida, porque o que as pessoas não sabem é que Tantra não é só sobre sexo, a sexualidade não é só sobre sexo, a sexualidade é a nossa relação com a vida. Então, assim, uma vez eu comentei com você, né, quando eu li um livro do Prem Baba, Amar e Ser Livre, em Uhum. 2015, que tinha assim uma pincelada sobre o Tantra, e eu falei, gente, eu entendi tudo agora. Eram assim 2, 3 páginas falando sobre essa visão da sexualidade sagrada, um lugar da sexualidade que eu nunca tinha escutado alguém falar, um lugar também de muita honra e de muito sagrado para o nosso próprio corpo. E aí eu falei, agora eu entendi tudo. Eu nunca tinha visto a sexualidade e o meu corpo nesse lugar sagrado, nesse lugar divino, nesse santuário, como pode ser e como deve ser, né? Então, assim, o que eu percebi foi que o que eu vejo hoje também é que nós colocamos o nosso corpo e a nossa sexualidade no lixo.
Literalmente. A gente não sabe nada sobre isso no mundo ocidental, né? E eu acho que para dar o primeiro passo, e a gente está mexendo aqui num vespeiro, depois que eu marquei com você, eu falei, ai, vou encher meu coração aqui de muito amor para falar sobre isso. Eu adoro falar sobre isso. Porque se a gente não fala, isso vira um tabu, vai para debaixo do tapete e as pessoas continuam infelizes, e as pessoas continuam se submetendo, e as pessoas continuam tendo um prazer negativamente orientado. Então, assim, é muita coisa para falar, né, Rafa? Eu acho que essa é uma primeira live para a gente começar a abordar esse tema. Se você quiser já trazer alguma coisa sobre o Tantra mesmo, porque aí eu gostaria de falar também sobre essa repetição de padrões negativos da nossa própria relação com a nossa sexualidade, que é a relação com a vida, na verdade, né? Não é só sobre sexo. Então, se você quiser Uhum. entrar um pouco nisso. Bom, eu acredito que esse conteúdo ele não pode ser absorvido pela nossa mente, né? A nossa mente ela precisa de um desenho para algo que é abstrato. Então tem uma palavra indígena, Cherokee, que diz Shant Ishta, que significa o olho único do coração, que não vê o certo nem o errado, não vê o bom nem o mal, não vê o feio nem o belo, só simplesmente vê as coisas como são, sem julgamentos. Então eu acredito que toda vez que a gente julga algo por não conhecer ou por não saber, a gente fecha o nosso coração e a gente impede que a gente aprofunde nesse conteúdo. E a nossa mente ela tem essa tendência, né, de classificar o que é certo e errado por conta de um padrão que foi inserido no nosso inconsciente, né, da nossa cultura, e tudo que a gente julga ou a gente classifica, a gente rejeita, mesmo que de forma inconsciente. Então, para as pessoas que estão aqui com a gente, no máximo possível, né, de atenção e de consciência, de presença, vamos ouvir esse conteúdo com o coração aberto, né, para que a gente possa entender que vai muito além do físico, né? Eu acredito que o Tantra, e aí eu vou me apresentar e contar um pouquinho de como isso entrou na minha vida, né? Que eu acho que é importante para as pessoas saberem a aplicação, inclusive, dessa filosofia, dessa terapia, né? Bom, eu trabalho com o Tantra já há 5 anos, mais ou menos, né? Eu comecei em 2018. Eu atendo o público feminino. Hoje eu estou abrindo um leque agora para cursos para casais, cursos individuais, e estou inserindo o masculino nesse movimento, né? Mas eu comecei com a jornada tântrica lá atrás por conta do meu relacionamento. Eu acredito que a maioria das pessoas, por algum motivo, ou já passaram ou vão passar por alguma crise, alguma desconexão, e isso foi o que aconteceu e que me levou a uma pesquisa lá atrás, né? Eu estou casado há 13 anos e com mais ou menos 6 anos de casamento, eu percebi que a nossa relação não tinha muita conexão, né? A sexual, principalmente, né? E isso me incomodava um pouco, porque a Paulinha tinha muitas restrições e eu não sabia exatamente como abordar ou como acessá-la, né? E eu falei, cara, eu preciso aprender sobre essa mulher, cara, eu não estou conseguindo acessá-la. E aí eu fui pesquisar a princípio na internet, né? E a minha primeira busca foi como dar mais prazer para sua parceira, como melhorar o relacionamento, né? E aí eu encontrei o Osho. E aí foi paixão, amor à primeira vista. É claro que o Osho ele é bastante polêmico, né? Tem muita coisa que ele fala que mexe com a estrutura e aí a gente acaba rejeitando. Mas o que ele fala do feminino e o que ele fala do tanto para mim é de uma poesia, é de uma abertura de consciência muito grande. E aí eu entendi que existia algo a mais, né? E que eu não sabia, que eu não aprendi. Eu falei, cara, que pobre é a minha sexualidade, né? Que pobre. E aí eu comecei a mergulhar nesse conteúdo, a princípio na internet ainda, né? Tudo que eu via do Osho eu estava direcionando para esse estudo, até que um dia eu resolvi receber a massagem. Eu falei, cara, eu preciso viver isso. Só que aí o primeiro momento, eu não sabia se a Paulinha ia receber isso bem, né? Uhum. E aí eu fiquei meio sem saber se eu contava para ela que eu queria viver essa experiência ou se eu estava traindo ela. Começou a dar uma loucura na minha cabeça. Né? Eu falei, gente,
mas é um tratamento, não é possível que seja traição. E eu fiquei naquela loucura no primeiro momento, né? Aham. Aí eu lembro que eu conversei com uma amiga na época, eu trabalhava numa agência, e aí a minha amiga falou assim, olha, eu não vou te dar nenhum conselho, não, mas é o seguinte, se você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho, e nesse tempo, nesse meio tempo, ninguém pode parar o seu processo de evolução. Então, se você sentiu no seu coração que você precisa viver essa experiência, eu acredito que você tem que viver. Agora, eu não estou te dando nenhum conselho, ela falou. E aí eu falei, cara, quer saber, eu vou viver essa experiência. E para mim, quando eu decidi e fui lá viver a sessão com a massagem, para mim a surpresa foi muito diferente do que eu imaginava. Porque eu imaginava, né, aquelas coisas que no primeiro momento, quem está aqui presente na live deve imaginar, né? Tipo, nossa, vou sentir prazer, eu vou ter orgasmos múltiplos, essas coisas todas. E quando na verdade eu só chorei na minha primeira sessão. E aí eu falei, cara, isso aqui é muito poderoso, mexeu com uma estrutura emocional em mim aqui que eu nem sabia que estava travando aqui a minha energia, né? E aí, na minha jornada de desenvolvimento, fiz mais sessões e aí eu decidi falar com a minha terapeuta se ela podia me dar um curso para eu aprender para fazer na minha esposa. E aí, encurtando a história, eu fui e fiz a massagem da Paulinha e que, para nossa surpresa, ela acessou uma memória de abuso na infância, né? E aí, cara, ficou tudo muito claro para mim, o quanto ela tinha dificuldade com o toque, o quanto ela tinha problemas que acabava reverberando no físico, né, como a candidíase de repetição era contínua, sabe? Esses dias eu estava conversando com ela, eu falei, cara, era tipo assim, não tinha um mês de folga, sabe? Era contínua. E aí, a primeira coisa que ela notou foi que a candidíase regrediu, né? E aí, cara, começou um movimento, né, do feminino dela, ela começou a despertar uma mulher que estava adormecida, né? Um, um brilho no olho ali que estava escondido. E aí ela falou assim, eu queria que todas as mulheres do mundo sentissem o que eu estou sentindo. Por que você não vai estudar isso, né? E aí, desde então, demorou um período para essa transição acontecer, mas quando aconteceu foi muito fluida, foi muito suave a transição, né? Hoje eu já estou chegando aí nos 5.000 atendimentos, vai fazer 5 anos, né? Então tem um número bastante grande, né, de mulheres que confiaram no meu trabalho, confiaram no meu processo, né? E eu vejo transformações muito profundas. É claro que uma única sessão é uma primeira experiência. Cada mulher tem uma história, cada mulher tem um registro, não existe ninguém igual a você no mundo, né? Sim, Então, eu acredito muito numa jornada de desenvolvimento que não sim, tem regra de quantidade de sessões nem de intervalo entre as sessões, mas é importante seguir um caminho, né? Até porque eu acredito que a criação do feminino, a educação primária, né, ali, principalmente do código moral, é extremamente sabotador para a mulher, né? Eu acredito que o patriarcado ele vai além do machismo, ele é um código de controle, né? sim. Ele é um código. Pode falar, pode falar. Tá. Não, sabe que eu tô te ouvindo exatamente nesse ponto que você toca agora. Eu andei observando muito, assim, nos últimos anos, como a gente não tem consciência do que é invasão. Não. Como a gente invade o tempo todo e é invadido o tempo inteiro por atitudes que são energéticas, sabe? Uhum. Som alto, interferência de opinião, comandos. Sabe que esses dias eu vi uma cena de uma mãe com uma filha, que a mãe pedia a companhia da filha, a filha adulta já, pedia a companhia da filha, e a filha dizia não. Aí a mãe insistia, ela dizia não. E a mãe, mas a mãe insistiu muito. Então eu fiquei depois observando isso, pensando, né? Porque assim, claro que a mãe tá ali no amor de mãe, ela queria né, a companhia da filha. Claro que isso é movido pelo amor. Mas é uma invasão muito grande, porque me lembrou aquela frase: não é não. Então, assim, essa filha provavelmente cresceu com esse tipo de pedido, esse tipo de desejo, que muitas vezes ela deixa de fazer algo que o coração dela pede para ela fazer para atender o amor da mãe, o amor do marido, o amor de alguém que não é exatamente o que ela quer. Então, esse não é não, por exemplo, na minha relação com meu filho, ele é tão tranquilo, sabe? Por exemplo, eu como mãe, quando eu falo, Gui, vamos no cinema, vamos dar uma volta. Ele, não, mãe, eu marquei com os meus amigos. Assim, para mim é muito tranquilo falar isso, filho. Faz o que você quer,
o que você marcou, assim, não, eu não fico com aquela carência, mas isso foi muito trabalhado, viu, Rafa? Não era assim, não. Eu ficava assim, tipo, o coração de mãe, né? Fica um pouco pegajoso. E eu comecei a observar quando isso acontecia comigo. Quando a minha mãe, muitas vezes, ficava nessa carência da companhia, e como isso não me fazia bem. Porque nos meus 2 casamentos, eu sempre fiquei dividida com o que eu realmente queria e com o que ele queria. Então, assim, é um racha, né? Uma fragmentação interna que não tem uma tranquilidade, não tem uma firmeza. E assim, só para você ter uma ideia, quando em 2016 eu entendi finalmente a dimensão sagrada do meu corpo e da sexualidade, eu falei, agora eu vou fechar as portas em todos os sentidos, eu vou me conectar com o meu corpo, assim, encerrou totalmente filme pornô, qualquer referência dessa sexualidade fake, essa sexualidade que é uma coreografia, que não é verdadeira, que não é de dentro para fora, que é uma coisa, sei lá, eu para alguém de fora ver e achar interessante. E eu falei, não, agora eu vou estudar o meu corpo, né? Eu quero trazer de novo a minha sensibilidade à flor da pele. Porque também comecei a perceber que a gente está tão insensível fisicamente, a gente está tão anestesiado, que é preciso, é quase uma violência para as pessoas sentirem, né? E o Tantra trouxe justamente isso, assim, não, para tudo, que eu preciso sentir o toque mais delicado que existe, né? E aí foi interessante porque eu fiquei assim uns 4 anos só estudando eu comigo, sabe? Não fui para um terapeuta e também era eu comigo, eu e a vida, eu e a cachoeira, eu e a árvore, eu e o jardim, eu e o sol, sabe? Eu e o sol na minha pele, caramba, é um carinho impressionante. E aí, só depois que eu senti que eu realmente tinha limpado o meu campo, energeticamente falando, é que eu falei, não, agora quero experimentar isso assim na prática. E, enfim, e também nem precisa assim de tantas experiências, porque é mais um passo que eu acho que é interessante, mas assim, a minha relação com a vida mudou, né? A energia vital, a energia criativa que passa pelo corpo, que está no corpo, na verdade, né? Não é nem que ela Uhum. passa pelo corpo, a gente encarnou aqui nesse corpo e esse corpo tem uma potência de bomba atômica. Então, assim, eu sempre tive muita energia, mas ela estava travada, distorcida. E aí vou fazer um link para te passar a palavra de novo, porque eu percebo essa mesma utilização, digamos assim, do corpo na constelação. Então, assim, só para seus seguidores também terem assim uma noção, eu conheci a constelação em 1996. Né? Assim, o Bert nem sonhava em vir para o Brasil. Uma amiga minha que viajava para encontrar com ele pelo mundo, teve dezenas de encontros com ele, montou um grupo de treinamento e eu fazia parte desse grupo. Então, assim, quando eu conheci a constelação familiar, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, né? Que fenômeno, o que acontece aqui, né? Que fenômeno que as pessoas realmente canalizam a consciência da família, né? A consciência de cada pessoa, a energia de cada pessoa, o sentimento. Que fenômeno é esse? E aí eu me apaixonei em 96 pela constelação familiar. E foi a primeira vez também que eu vi a manifestação da espiritualidade diretamente no meu corpo e assim a olhos vistos, sem intermediário, sem, né, ali o fenômeno acontecendo. Então, assim, para mim, hoje o corpo é um portal de conexão com Deus, de conexão com a consciência familiar, de conexão comigo, né? Então, assim, para chegar perto, realmente tem muitas etapas. Porque eu enxergo hoje, eu sei hoje da sacralidade, né, do corpo. E como é uma oportunidade de estar aqui encarnada, né? Esse corpo nem é nosso, então, assim, é muito sagrado, a morada sagrada da minha alma. Tá comigo desde que eu fui concebida, né? Crescendo junto. Ele é o nosso inconsciente também,
porque ele não esquece nada, nenhum trauma. Então, assim, hoje eu vejo essas duas práticas terapêuticas, né, tanto a constelação como o Tantra, como práticas que desbloqueiam a força do amor, a força da energia vital, desbloqueia o que está travado mesmo, né? Exatamente. Como você falou, né, com essa questão da invasão, né? Tem um livro chamado Profecia Celestina, não sei se você já leu. Tem um filme também que eu acho legal, né, porque ilustra uma cena onde e não tem nada a ver com caráter essa invasão, não é nem isso. Toda tentativa de persuadir ou manipular gera um campo de tensão que invade o campo do outro, de energia, né? Então a gente não consegue perceber, mas isso fecha o nosso coração. Então o que acontece na maioria das relações, né, do relacionamento, que infelizmente a gente é muito comum, né, algumas crenças com relação às obrigações, né? Então quando eu quero transar com você, por exemplo, só porque eu quero, para aliviar uma necessidade minha, seja ela sexual ou de carência emocional, eu estou invadindo o seu campo. Então, eu estou tirando de você. Eu não estou em doação. E é exatamente por isso que, a longo prazo, a maioria das mulheres elas vão perdendo o interesse na relação sexual. E elas vão pensando, ai meu Deus, a maioria das mulheres que eu atendo fala assim para mim num primeiro momento, eu acho que eu não gosto mais de sexo. Porque quando meu marido me procura, eu não sinto mais. Mas não é que não sente mais, é porque, no fundo, ela está se protegendo dessa invasão ou dessa drenagem de energia que acontece quando você cede a uma necessidade de alguém, né? Agora, quando eu quero transar com você porque eu quero compartilhar com você, quando eu estou transbordando, eu estou em doação, eu estou preocupado com você, com o seu bem-estar, aí sim existe uma nova abordagem. E eu percebo que, como você falou, né, que a grande dificuldade do homem é se render para o afeto, e sair desse mundo mental, né, que promove esse prazer mental. Agora, no universo feminino, ela precisa se render ao prazer, porque quando a gente era criança, eu fui desconectado do meu coração, fui impedido de sentir minhas emoções, engolir o choro e todas aquelas coisas que até a geração, eu tô com 40 anos, vou fazer 41, né? Até a minha geração era muito comum, né, essa repressão às emoções do masculino. Já a menina, ela está no outro ponto, que ela foi reprimida e ela não pôde acessar o corpo, né? Então, tira a mão daí, fecha as pernas. Hoje mesmo eu estava no mercado e eu escutei exatamente essa frase. A menina estava no carrinho, dentro do carrinho do mercado, né? E ela estava com a perninha aberta assim. A frase que ela falou várias vezes é: fecha a perna, menina. Fecha a perna, menina. E isso fica gravado lá no inconsciente. Muitas das vezes o seu corpo reage com tensão e rigidez. Você nem percebe. Mas no momento ali de uma entrega, ou de uma carícia, ou de uma penetração, você está tão tensa e tão rígida por conta de tanta informação que foi inserida no seu inconsciente, mas também no corpo, que você não consegue se render e se entregar para essa experiência. E aí, a magia do Tantra acontece porque a gente entra num novo estado de percepção, né, da realidade. A gente entra num estado de consciência plena, de presença absoluta, né? E a gente começa a promover uma alquimia nessa energia, porque agora sim, eu entendo que é o seguinte, ó, me corrija se eu estiver errado. Se você pegar um pênis de silicone e você introduzir, penetrar ele na sua vagina, você vai sentir sensações. Mas não tem energia ali. Então, no fundo, não importa essa penetração se ela não é consciente. Se o homem ele está preso no universo mental, onde ele não está presente naquela alquimia. E aí, a mulher também, nesse outro ponto, né? Se ela não estiver presente no corpo, né, consciente do seu corpo, e aí é muito comum essa desconexão, né? E hoje tem muito exercício poderoso, né? O pomparismo é um dos mais eficientes para trazer essa consciência da vagina, né? ou essa tonificação, ou a fisioterapia pélvica, enfim, tem vários
vários caminhos para você se conectar de novo com essa consciência do seu corpo. Então, eu acredito que é um caminho de desenvolvimento para que a gente possa desconstruir tudo que a gente acredita Sim. sobre a sexualidade, sobre o nosso corpo, sobre o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado. Isso mantém a gente muito na superfície. Né? Agora, você vê como é delicado, né, Rafa? Porque, veja, quando a gente era pequena, a gente sentia essas sensações físicas, o prazer físico, e a gente era reprimida, né? O homem pode ter sido reprimido também por estar, de alguma forma, deixando esse prazer aflorar publicamente. Isso não é explicado com cuidado, né? Sobre intimidade, lugar público. Isso é colocado com uma tensão e com uma energia de pecado mesmo, né? Só que aí depois, essa mulher, quando casa, ela já com toda uma mentalidade, um discurso social de liberdade, ela se sente mal de dizer não para o marido. E a mulher não tem tanta vontade quanto o marido. A maioria das mulheres não tem tanta vontade quanto o homem de penetração sempre. Entendeu? Ela pode ter vontade da intimidade, ela pode ter vontade, né, do olhar, da mão na mão, da pele, do toque. Mas, assim, a penetração todo dia, assim, eu na verdade, não conheço nenhuma mulher que gosta disso, assim. E aí, o que acontece nos casamentos, eu comecei a falar disso até em livro também, que as pessoas não falam, é que vira um estupro consentido. Porque parece que a obrigação da mulher é aceitar o marido. Também existe uma manipulação que a mulher fica com medo de não aceitar isso todo dia, ou quase todo dia, porque tem uma ameaça velada de que ele pode ter que arranjar outra mulher, entende? E esse homem não se trabalha para entender o que é essa sexualidade saudável e conectada com o coração. Então, assim, por exemplo, trazendo a questão da visão sistêmica, né? Porque a constelação familiar tem como base que nós somos a continuidade da nossa ancestralidade. Então, assim, eu não estou separada dos meus pais nessa consciência mais profunda, nesse inconsciente. Eu sou uma continuação dos meus pais, avós, bisavós, ou seja, eu sou a ponta da lança, né? Eu sou o próximo passo. Só que eu herdei pelo campo mórfico, geneticamente, né? É muito mais até do que a transmissão mesmo de ensinamento, porque ninguém fala disso. Eu herdei muito sofrimento nesse lugar da sexualidade. Eu herdei toda a experiência que vem junto com a vida, vem aspectos positivos e aspectos negativos. Mas em relação à sexualidade, praticamente só vem aspectos de repressão, que é justamente o que gera pornografia, é o que gera distorção, é o que gera o sofrimento, a submissão, né? Que é esse feminino distorcido, masculino distorcido também. Então, assim, ninguém fala sobre isso. A gente herda pela consciência, pelo campo mórfico, toda uma infelicidade, todo um sofrimento, toda uma não saber lidar com isso, e a gente reproduz, não dá um novo passo, que aí também exige coragem, né? Eu sinto que, assim como a gente precisa de coragem para ir numa constelação, olhar a origem, né? Entrar no campo de batalha, porque eu tô concluindo até... Ontem eu concluí um grupo de estudo de um livro do Bert Hellinger, que é Ordens da Ajuda, assim, um livro obrigatório. E aí tem um trecho que ele fala que o constelador, ele é um guerreiro que entra no campo de batalha e precisa deixar assim, o ponto máximo daquele conflito ser revelado. Entrar no campo de batalha com coragem, assim, sem medo mesmo. E ali você encontra a origem do conflito, quer dizer, do sofrimento. E ali, naquele momento que você deixa vir à tona assim, a sombra mais profunda que está originando todo o sofrimento no sistema familiar, aí você vai trabalhar com isso. Mas tem que ter coragem. Assim como tem que ter coragem para se expor fisicamente para uma intervenção cirúrgica, energética, né? Com toda essa confiança, com essa entrega, porque seu corpo vai dizer coisas que você precisou esquecer. Ele vai gritar. Ele vai gritar, né? Esse é o ponto, né? Ele precisou esquecer. Essa frase ficou perfeita.
E aí a gente tem medo, né, de mexer com isso. Na verdade, isso é um mecanismo de defesa até. E eu acredito que a gente foi programado para aceitar a dor e rejeitar o êxtase, né? Então a gente aceita com muita facilidade aquilo que não é nutritivo, porque provavelmente é aceito pela sociedade, mas o êxtase, e principalmente o prazer feminino, ele é considerado algo pecaminoso, né? Não é tão... hoje se fala muito do prazer feminino, mas é recente, né? Sempre foi algo muito assustador, que gera muita vergonha, muito medo, muita culpa, né? E esses eu acredito que são os 3 principais parasitas que bloqueiam os chakras primários, né? Medo, culpa e vergonha. E são exatamente esses parasitas que foram inseridos aí no nosso inconsciente, no nosso sistema de crença, né? Então, toda vez que você acessa o prazer, você acessa junto esses bloqueios, esses parasitas. Então, você não se nutre da sua própria energia. Então, o Tantra, ele tira a nossa sexualidade, o nosso prazer, de um lugar denso, de uma visão erótica, eu diria até pornográfica, para um lugar de honra, de admiração, né? E quando você muda essa chave, quando você passa a sentir agora não vergonha, mas orgulho do seu corpo, do seu prazer, aí você vira essa chave e aí você começa a acessar o merecimento, principalmente. Até porque, se a gente for fazer uma análise, né, nessa programação de aceitar a dor, tudo induz a um condicionamento da mulher guerreira que é disfuncional. Se você parar para analisar esse arquétipo, ele não é tão saudável assim para a mulher, né? Ah, você aceita tudo. Isso é um equívoco. Você entrar e aceitar essa condição. Por exemplo, E ah, tá. Não, é porque entrou alguma ligação, né? Que eu tinha parado de te escutar. Tá bom. Voltou. Não voltou, não. Ah, voltou. voltou. É que eu Voltou. troquei o meu telefone e eu não sei ainda mexer nele para deixar naquele... Não perturbe. Tranquilo. Deixa Uma eu só falar aqui invasãozinha básica. Deixa eu só aqui falar para Paulinha atender o telefone lá para mim, por favor. Ah, tá bem. Só um minutinho. Tá bem. Claro. Mas, gente, que importante esse assunto, hein? Nossa, vou falar para vocês. E a gente não fala, então, assim, o que acontece? Ficam as mulheres e os homens também vivendo dilemas, né? Tava falando aqui, Rafa, a gente não fala sobre isso. Então, ficam as mulheres e os homens vivendo dilemas, né? Cada um na sua caixinha, cada um vivendo seu drama, sem trocar. E só uma coisa para você continuar o que você estava falando, que é um ponto-chave nessa relação homem-mulher, que não tem a ver com vibrador e nada, né, objetos e brinquedos, é o eu vejo você. Então, além da conexão energética, das polaridades, todo esse estudo, né, dos campos de energia dos corpos, feminino, masculino, yin, yang, toda essa coisa, tem o eu vejo você. Então, assim, a gente não está acostumado a ver o outro. Mesmo fora da relação íntima, a gente não vê o outro, a gente não percebe que o outro está mal, né? E a constelação traz isso também. Eu vejo você. Então, pela primeira vez você vai enxergar outra pessoa, né? A alma dessa outra pessoa. Mas pode continuar. Perfeito, perfeito. Eu vejo você. É uma frase poderosa, né? Bom, como eu ia dizendo com relação à nossa programação, né? Por exemplo, você facilmente passa por um procedimento que sei lá, você vai ter um filho, a equipe vai ver você, vai ver o seu corpo, vai te tocar, vai te ver nua, não tem problema. Você vai fazer uma cauterização lá, tá liberado. Você vai fazer uma depilação, tá tudo certo. Agora, a terapia tântrica, possivelmente você vai acessar prazer. Ah, então não vou não. Então a gente tem uma prontidão para rejeitar o prazer sem entender, porque a gente já associa o prazer como algo pecaminoso, ou algo, isso é sacanagem, né? Quando na verdade mudar essa chave faz com que a gente saia desse padrão de aceitar menos do que a gente merece, principalmente, né? Quantas vezes aqui, não precisa nem responder, mas quantas vezes se submeteu de aceitar lá no aplicativo, ser tratada de qualquer forma, ser tocada sem
ter essa conexão, né, de eu te vejo, e aí você sai de casa, pega o Uber e vai até o lugar, e isso tá tudo bem, tá tudo ok, né? Então tá tão superficial que a gente nem percebe os equívocos. Então a terapia tântrica ela nos traz primeiro para um lugar de consciência, de honra, né? De amor próprio visceral, desconstruindo todas essas armadilhas, né? De autoflagelo, de autopunição. Eu acredito que tudo isso vem sendo arrastado ao longo do tempo, né? Como você falou, as mulheres do passado, na questão da sexualidade, enfim, nem se fala, né? No tamanho da dor que elas enfrentaram. Eu acredito que o útero foi muito explorado ao longo do tempo. E eu vou compartilhar com você uma experiência que eu tive, que me trouxe uma consciência. Eu não estava atendendo ainda, foi bem quando eu me casei. Lá naquela época a gente está sempre tentando acertar, né, profissionalmente, tentando fazer uma coisa dar certo, né? Putz, eu vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, lá. E aí teve uma época na minha vida, assim como quando eu casei, que eu comprei, eu falei assim, cara, o que eu quero fazer da minha vida, né? Aí eu falei assim, cara, eu gosto muito de cachorro, né? Eu acho que eu vou comprar um casal de cachorro e vou vender os filhotinhos. Olha na minha cabeça, né? Não sei onde eu estava na cabeça nesse momento, mas foi o que me veio de insight, né? Eu comprei um casal de bulldog, né? Bulldog francês. E aí, cara, enfim, a minha fêmea, ela teve 7 filhotinhos. E aí eu vendi tudo pela internet e tal. E aí eu achei, caramba, que incrível, né? Só que olha só que louco que aconteceu. Quando eu fui tirar o último filhotinho da gaiola, a minha fêmea olhou para mim. Eu juro que eu li isso no olhar dela. É como se ela tivesse falado assim, não faz mais isso comigo, por favor, sabe assim? Ali naquele momento eu não quis mais trabalhar com aquilo. Eu senti a lágrima dela escorrendo, sabe? Por que você está fazendo isso comigo? E se a gente for analisar ao longo da história, o útero foi tratado dessa maneira, né? Uma máquina de mão de obra. Faz filho, faz um monte. Não tem problema. Então, eu sinto que existe muita dor, muita questão para ser trabalhada, né? E hoje a gente tem liberdade, tem informação, vive num outro tempo, né? E que dá para a gente ressignificar muita coisa, desconstruir e liberar esse grito que está preso na garganta de tantas mulheres, né? Imagina só, eu já atendi algumas mulheres e quando esse grito vem, e aí talvez na constelação deva ser algo com a mesma potência de força, né? Esse grito não é só dessa mulher que está gritando ali, ela vem de lá dos tempos mais longínquos, sabe? E eu acredito que quando esse grito sai, parece que a cura acontece ali naquele momento, porque desbloqueia o chakra da laringe principalmente, né? Entre outras funções desse chakra, uma das mais importantes, no meu ponto de vista, é a canalização da energia, né? Ele canaliza através da vibração a nossa energia sexual. Muitas mulheres estão desconectadas, né? A vagina da sua garganta, então o primeiro passo é começar a linkar de novo o seu prazer com o seu som, mas não na performance, agora de forma consciente, essa vibração, né? Do seu prazer. O seu prazer, ele tem um som, ele tem um movimento, né? A base, os 3 pilares principais do Tantra é a respiração, o som e o movimento, né? Então, a terapia tântrica te traz para um estado de consciência onde você começa a perceber tudo isso de forma orgânica, né? Eu fiz teatro também, um tempo na minha vida, quando eu era mais jovem, e eu entendi que o teatro também é tântrico. E o teatro também é sistêmico, você acessa um campo ali, é muito louco, né? Como isso é poderoso. Incrível. Não, e você sabe, até você tocou nesse ponto, eu tenho uma vantagem, né, em relação a isso tudo, porque eu sou baiana e eu sinto o povo baiano, né, por essa grande maioria de origem africana, né, dessa cultura que é muito física também, né, além de toda a relação com a natureza, os indígenas também. Então, assim, eu sinto que o povo baiano é um povo muito sensual. É tudo à flor da pele. Porém, o que é diferente, de fato, é essa educação sobre o nosso próprio corpo. Por exemplo, quando você fala, né, de expressar a voz, não é uma voz que eu planejo e coloco ela para fora. É uma voz que é um som que vem assim de explosão, assim, eu não tenho nenhum controle sobre ele, né? Então, assim, é uma coisa que vem de dentro para fora.
E aí, eu estava lembrando de um exemplo, os homens também passam por isso, né? As mulheres sofreram mais com isso, foram mais reprimidas. Eu sinto que aqui na Bahia não tem tanto essa repressão como tem na maioria dos lugares, porque as mulheres aqui, elas são mais, assim, né? Peito aberto para a vida, né? Espontâneo. Para Aham. o próprio prazer. Nossa, o povo baiano é um povo assim, bota a música, vamos dançar, vamos se soltar, né? A própria dança afro, e eu fiz faculdade de dança antes de me tornar atriz, eu amava, né? Todas as minhas aulas de dança afro. A dança afro é pura Kundalini, né? Assim, é puro mexer o quadril e soltar todas as energias. Agora, assim, minha mãe tem quase 80 anos. Antes de entrar aqui na live, ela botou lá uma música de Carlos Santana e falou: ah, preciso dançar aqui um pouco. Aí eu já comecei a dançar também, eu falei, ai, que gostoso. Então, assim, tem essa corporeidade, né, assim, no povo baiano. Mas eu sinto que tudo tem que ser muito devagar, sabe, Rafa? Assim, tem que ser uma reeducação do olhar. Por exemplo, eu fiz uma constelação há pouco tempo de um rapaz, de um homem já, que ele foi abusado pela babá. E aí ele escolheu uma mulher para representar ele. E o que veio, assim, foi uma constelação. Primeiro que ele estava... ele era apaixonado por essa babá, na verdade. E ele tinha uma raiva muito grande da própria desilusão. É como se ele carregasse ainda aquela imagem de algo correto, de algo real, e ainda não quisesse enxergar o que realmente aconteceu. E ele precisava botar para fora essa raiva, assim. E todo o processo de botar a raiva para fora, eu lembrei porque você falou, né? Deu esse exemplo de como isso pode acontecer na constelação. E acontece muito. Porque uma das coisas que as pessoas não se autorizam é a manifestar a raiva, né? Trazendo para um outro tabu, para uma outra educação equivocada que a gente recebe, tá com raiva, bloqueia, tranca, porque isso é feio. E a raiva também é um poder maravilhoso que quando você manifesta ela, quando você sente a raiva no corpo, ela traz um recado da sua alma e ela te mobiliza, ela te tira da zona de conforto, né? E aí eu percebo que para tudo isso precisa de coragem. Eu lembro de um evento há 4 anos atrás, onde eu vivi uma situação assim que foi muito sofrida para mim. E eu precisei deixar essa raiva vir fisicamente. Eu não descontei ela em ninguém, ninguém nem viu esse momento. Mas eu deixei a raiva chegar, assim, de tremer meu corpo, sabe? Assim, não é muito desagradável. Exigiu muita coragem. Mas depois que eu passei por isso, que eu deixei a raiva chegar e sacudir meu corpo, ela foi embora. E eu comecei a encontrar o caminho de saída daquele labirinto que eu estava vivendo de muito sofrimento, né? Então, assim, a gente bloqueia nossas energias do prazer, da raiva também, que chega para ir embora depois, mas a gente precisa viver tudo isso com consciência, não é descontando nos outros. É vivendo isso e canalizando isso para algum processo criativo, né? Que aí tem a ver com a arte de novo, né? A arte adora nossos monstros, adora nossas sombras, porque ela reflete a natureza humana, né? Sim. Eu sou filho de baiana também. Ah, Tem sangue baiano aqui também, né? Deixa eu te falar. O Freud, é muito legal você falar dessa pulsão, né? Porque, segundo Freud, nós somos primitivos, né? Nós temos impulsos agressivos e sexuais, né? Ele classifica como 3 faces da nossa personalidade: o id, o ego e o superego, né? Não sei se você já estudou algo sobre, mas basicamente o que ele sinaliza é de que a única coisa real que somos é o id, é o impulso agressivo e sexual, é o dragão de 7 cabeças, né? Que representa os pecados capitais. Aí o drama todo começa quando a gente começa a tentar matar essas cabeças, né? Cortar essas cabeças. Tem até o Hércules na mitologia grega, né? Que simboliza as virtudes. E ele, nesse embate, né? Ele tenta cortar e matar o dragão, só que cada cabeça que ele corta, nasce 2 no lugar. Então, toda vez que a gente reprime algo em nós, toda vez que a gente tenta cortar algo em nós,
ela vai dar vazão para outro lugar. E uma das vertentes mais aceitas, né, é a gula, né? Então, a gente acaba canalizando para comer as nossas emoções, né? Então, é muito interessante essa abordagem do Freud. Por quê? Porque ele sinaliza o que a gente acredita que é real da nossa personalidade, né, que ele chama de ego, né, é na verdade um personagem que foi desenvolvido ao longo do tempo, e a gente acredita tanto nesse personagem, a gente viveu tanto tempo que a gente não sabe mais o que é real, né? E aí essa busca de transcendência, de acessar o nosso self, só é possível se a gente entrar em contato com o primitivo, com o id, num espaço de segurança onde a gente consiga transmutar e promover essa alquimia, né, de transformar chumbo em ouro. Não tem como acessar o self se a gente só esconder esse dragão debaixo do tapete. Então, esconder a sua sexualidade, ou reprimi-la, ou fingir que ela não existe, não é um caminho para se conectar com a sua essência, com o seu self. E aí, a gente vê vários caminhos, né, que acabam criando outros personagens, inclusive o ego iluminado, né? Quando a gente não quer olhar para essas que a gente classifica como sombras, a gente começa a fugir para uma nova viagem, um novo personagem, mas que também é uma criação aí que não nos faz olhar para o que realmente importa e é real, né? Então, trabalhar essa fúria sexual, essa potência toda e aprender a canalizar de forma amorosa e consciente é extremamente importante. Sim. E aí é interessante porque esse corpo ele vai gritar manifestando doença, depressão, ou a própria distorção da sexualidade, né? Como, enfim, impulsos que são autodestrutivos, né? Porque tem isso, Rafa, essa energia é muito poderosa, mas ela pode ser canalizada para a criatividade ou para autodestruição, né? É uma bomba atômica, ela é literalmente uma bomba atômica, né? Feita de átomos. Eu até acredito, olha, enfim, isso é só uma especulação, né? Que a gente passou por um processo de desconexão ao longo da nossa jornada e foi uma tentativa de nos proteger de nós mesmos, né? Os nossos pais, eu acredito que eles não fizeram por mal, eu vou te reprimir, claro que não. porque é isso. Entende? Agora, vamos imaginar assim, se você tivesse sido criado numa caverna, sem crença, sem sabotagem, sem limitação, ainda assim você não seria iluminada ou desperta, você só seria selvagem, né? Sim. Então a gente passou por um processo de desconexão, porque realmente, se você acessa toda essa força sem discernimento do que é bom para você, é mais comum você ir para autodestruição do que para elevação espiritual. Então hoje, fazendo as pazes aí com tudo que já aconteceu com os nossos pais e com toda a informação que a gente recebeu, o caminho é falar, o que eu vou fazer com isso? Já que isso está travando a minha vida sexual, a minha prosperidade, porque tudo tem conexão, né? A nossa energia sexual, ela é a energia da manifestação, da criação. Então, bloqueios na sexualidade reverberam nos bloqueios de autoimagem, nos bloqueios de escassez, enfim, tudo está conectado. Então, quando a gente começa a mexer nesse labirinto, como você sinalizou, a gente começa a desbloquear esse fluxo de energia e canalizar de forma consciente. Então a gente não pode passar por essa vida, como você sinalizou, né? Eu não quero desperdiçar essa minha encarnação, essa minha existência, buscando outra coisa que não seja a minha evolução, o meu entendimento, o meu autoconhecimento. Né? Sim. A gente tem a possibilidade. E você sabe, eu acho que a gente está num momento tão especial para tudo isso, Rafa, que assim, como você bem disse, né? A gente olha para trás, olha para tudo que aconteceu, e não é para criticar, não é para condenar, mas é dizer, meu Deus, minha mãe não viveu tudo, nem estou falando da minha, tá? É só um exemplo. Que a minha mãe, eu acho que viveu sim, né? Mais do que muita gente, mas assim, nossa, minha mãe não viveu toda a potência, né? Do prazer, do êxtase, né? Da relação com a vida. Ou meu pai também era travado, era bloqueado. E eu não vou viver algo além disso, né? Eu não vou dar um novo passo. Então é interessante porque na visão sistêmica das constelações, o que a gente percebe é que a maioria de nós acredita que para honrar o pai e a mãe, a gente precisa fazer igual. Porque é repetindo o mesmo padrão deles que eu estou honrando. Só que o que o Bert descobriu, né, quer dizer, claro, com todos os mestres que ele estudou, inclusive Freud, Jung, os povos originários africanos, os povos zulus, tudo que ele estudou a vida inteira,
que foi muita coisa, o que ele percebeu é que existe algo muito além do nosso pai, da nossa mãe, da nossa família, que é a própria evolução da família humana. Então, assim, quando eu tomo consciência disso dentro de um trabalho de constelação, eu posso dizer para o meu pai e para minha mãe, eu respeito a sua escolha e a melhor maneira de te honrar é dando um novo passo. Porque se eu me libero, eu libero todo o sistema. Então, assim, por exemplo, eu pessoalmente sinto que isso é muito pedido pelo próprio campo. Que as pessoas verbalizem isso, né? Que as pessoas abençoem seus descendentes. Fala, eu te libero, eu te abençoo para fazer uma nova escolha, porque se você se libera, você me libera também. Então, assim, eu percebo isso vindo muito para o campo. É uma consciência que precisa chegar mesmo. Porque, por exemplo, eu estava estudando agora a semana passada, o Schopenhauer falava, né, que tem uma força de caos. Eu lembrei por causa disso que você está falando do Freud, que tem uma força de caos e que a gente nunca ia dar certo. Tanto que ele era considerado o filósofo do pessimismo. Então, a gente não quer dar certo, porque quando as coisas estão indo bem, vem um caos e acaba com tudo. E esse caos é imprevisível, não tem como controlar, nem ordenar, é uma coisa louca. Aí chega o Freud e fala, não, isso é o inconsciente, é essa dimensão da sombra que a gente precisa olhar. Porque sombra não tem existência própria. Ela é só ausência de luz, né? Vamos olhar para isso, deixar isso vir à tona para nos conhecer de verdade. Aí vem o Jung e fala, calma, mas esse inconsciente não é só pessoal, é o inconsciente coletivo. Então, aí Jung amplia um pouco mais, né? A visão vai um pouco mais fundo, rompe com Freud. Aí chega o Bert Hellinger e fala, tem um inconsciente de clã, que é um inconsciente que está muito mais próximo da gente, porque é uma ligação direta com pais e avós e bisavós. Por 7 gerações, é quase como se eu fosse meu pai e minha mãe aqui vibrando dentro de mim, estão vivos aqui o tempo inteiro. Então, assim, a gente não é uma pessoa, a gente é uma pessoa e uma galera junto. E aí eu fico vendo, caramba, a gente está nesse momento, né? Que tem o Tantra, que tem a constelação familiar, que tem toda essa fenomenologia, essa profundidade do inconsciente, porque é o inconsciente que comanda a nossa vida, a verdade é essa. E aí a gente tem acesso a tudo isso. Que momento precioso para dar esse novo passo. Mas aí exige o quê? A coragem. Sair da zona de conforto, falar, não, eu vou olhar para a verdade, porque tem muita gente que, e tudo bem, né? Tem muita gente que ainda não tem coragem, tem que ser um passo a passo. Eu acho que tudo é muito delicado mesmo, né? Tem que estar na hora, a pessoa tem que sentir o chamado, seja para o Tantra, seja para a constelação. Eu falo sempre, ó, não convence ninguém de fazer constelação, porque a pessoa vai olhar para uma verdade que ela precisa estar pronta. Então, assim, tem que ser a hora que o coração fala, é agora, tô pronto, tô pronta, cansei de sofrer, quero viver isso. E eu sinto que com Tantra é a mesma coisa, assim. Mas o que a gente pode, o que eu, principalmente, assim, tô sempre falando para as pessoas é olhem para dentro. Tem uma frase do Jung que eu amo, que é assim, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Aliás, meu segundo livro começa com essa frase. Então, assim, cara, esse mundo interno nosso é um universo infinito, né? Assim, que precisa ser desbravado para essa nossa vida fazer sentido, né? Uhum. E esse momento pede não só coragem, mas também pede uma decisão, sabe? E eu compartilhando algo pessoal, né? Eu acredito que tudo importa. Tudo no nosso desenvolvimento importa, né? Na pandemia, a minha mãe faleceu, né? Porque ela tinha diabetes e tal, e ela não cuidava da saúde, enfim. E eu acredito que até tudo é escolha, né? Você escolhe algumas coisas e até não escolher se cuidar já é uma escolha, né? E eu via que ela tratava diabetes eu sempre falo disso porque eu estava pré-diabético na época, eu também tive o Covid, né? E eu tive, assim, um choque depois que minha mãe faleceu que me trouxe
um movimento de falar, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou seguindo o mesmo caminho. Eu aqui julgando minha mãe, falando que ela não se cuida e tal, e eu na mesma direção, né? E eu estava com 120 quilos, pré-diabético, eu estava todo errado, né, naquele momento. E ali eu tomei uma decisão, falei, cara, quer saber? Eu nunca mais vou comer um doce. E desde então, né, já vai fazer 2 anos, que eu nunca mais comi doce, né? E eu percebi que essa decisão foi a mais assertiva que eu tive, porque aí eu comecei com outros hábitos, né, que me levaram para um novo caminho, principalmente de conexão com o meu masculino hoje. Eu sinto que tudo hoje se integra, sabe? Tudo faz sentido agora. Lá atrás, a minha testosterona estava muito baixa, sabe? Estava com 230 de testosterona. Para um homem, é muito baixo. Estava muito abaixo do esperado para minha idade na época. Eu estava com 38, 39, né? Então, eu acredito que a decisão faz a gente começar a cavar numa direção. Só que aí, o que eu entendo, né? Que não adianta só decidir, só ter coragem e ter disciplina se a gente está cavando no lugar errado. Vamos imaginar que o tesouro está enterrado aqui no lugar e você está cavando aqui. Então, além da decisão, da coragem, da disciplina para sustentar o processo, a gente precisa da ajuda de pessoas que já passaram, talvez, por algo semelhante, para a gente entender qual é a direção mais assertiva. Porque eu vejo que só a disciplina mantém a gente prisioneiro naquela crença ainda de que é tudo trabalho duro, é só na base da força, sabe? E não é bem assim. Eu vejo que o resultado de 1 ano e meio para cá, com o auxílio de alguém que sabe o que está fazendo e me orientando, me trouxe um resultado que algumas pessoas que começaram e iniciaram comigo lá atrás não tiveram, por talvez estarem cavando na direção errada, mas estavam com a mesma disciplina e com o mesmo empenho, entende? Então, isso eu estou falando de um exemplo, né, que foi o trabalho de cura física, né, no meu caso. Mas em toda a nossa busca de desenvolvimento, a gente precisa tomar essa decisão, ter coragem, muita disciplina e uma orientação para a gente cavar na direção correta. Na direção mais assertiva, talvez. Porque senão a gente vai cavar num lugar que não está a fonte, né? Então, hoje, passando por tudo que eu passei e vivendo o momento que eu vivo, eu diria que a gente precisa olhar principalmente para o nosso sistema familiar. Eu acho que antes mesmo da sexualidade, de verdade, eu trabalho com sexualidade, não trabalho com o sistêmico, não trabalho com ainda, né? Ainda, né? Quem sabe? Mas eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que focar é desmistificar essa teia e trazer luz, né? Luz significa lucidez. Quando a gente enxerga esses pontos cegos da nossa desse emaranhado do nosso sistema, eu acredito que traz muita clareza para o nosso inconsciente. E eu acredito que a sexualidade também é um tema muito importante, por isso a gente colocou isso como título, né, para a gente ter essa direção. Para muitas pessoas que não sabem por onde começar, né, eu acredito que essa live pode talvez dar uma direção, né? E aí você, hoje, assistindo essa live, toma a decisão, cria coragem, né? E ter disciplina para desenvolver no processo. Agora, para mim, a constelação familiar, eu vou fazer uma formação agora, em outubro, que não é uma formação de constelação, mas tem muitos exercícios sistêmicos na abordagem lá, né? Do Masaru Ogata, do IFT. Na verdade, é um treinamento de alto impacto que vai trabalhar exatamente a força da raiva, né? Que eu acredito que ainda é um ponto que eu ainda preciso trabalhar um pouco em mim, nessa questão de aprender a canalizar e sustentar essa força, né? Por exemplo, eu sinto que ainda tem alguma coisa em mim nessa questão que ainda luta por uma talvez aceitação. Por exemplo, fiz um post esses dias que incomodou um determinado número de pessoas. Eu, para evitar confusão, eu fui e apaguei o post, mas não fiz o correto. Eu acredito que talvez eu devia sustentar ali o meu ponto de vista, né? Então eu sinto que o EFT vai me dar esse sustento, essa base, para colocar o meu ponto de vista, falar do que eu acredito, das coisas que fazem sentido para mim, sem eu me sentir desconfortável com o hater, né? Porque o hater vai existir, não adianta. A gente nunca vai agradar todo mundo, né? E a gente está falando, a gente faz coisas que são coisas muito controversas, né? A gente está destapando, abrindo a caixa de Pandora. Então, isso vai acontecer.
Agora, sabe, eu acho, Rafa, que você vai arrasar como constelador se você realmente investir nisso um dia, porque, por exemplo, tem algo, como eu realmente uso a constelação na minha vida há 27 anos, como eu vivencio o campo sagrado da constelação há muitos anos, eu me sinto assim uma guardiã da condução amorosa da constelação. Não só amorosa, porque não é uma coisa assim, amorosinho, bonzinho, não é isso. É assim, um conhecimento profundo das leis, uma observação de águia do que está acontecendo, uma entrega, uma confiança total com o campo. Agora, a condução imparcial dentro desse amor maior mesmo, né? Que é o que o Bert ensina o tempo todo. Então, uma condução sem intenções, né? Porque todos têm o seu lugar no tabuleiro de Deus. Então, assim, mas há o contato com cada pessoa dentro da constelação de uma maneira muito amorosa, assim. O coração, igual o coração de Jesus, sabe? Ali completamente exposto, porque é o campo que comanda. Ali a gente está lidando com sentimentos, né? Tem todo um caminho para a pessoa explodir numa raiva, para a pessoa abrir seu coração para o pai, para a mãe. Tem todo um caminho assim de muita delicadeza e verdade. E aí eu sinto que você exatamente tem essa busca na sua relação com o Tantra, ou melhor, na sua relação com as pessoas que te procuram, né? Então, assim, eu vejo você, eu vejo a sua alma, pode pegar na minha mão, que eu vou te levar em segurança, vou te levar com amor, nada vai acontecer se não for da sua autorização. Então, assim, às vezes eu até escuto, né, notícias, histórias de constelação que invadiu, que a pessoa se sentiu invadida, desrespeitada. Eu falo, gente, mas isso não pode, né? Pelo menos na minha concepção, cada passo tem que ser autorizado, cada passo tem que ser consultado, cada palavra. Então, assim, essa delicadeza, sabe, de enxergar o outro, de sentir o outro também. E que até no meu caso eu trago, né, outros elementos que têm a ver com a arte, né, com a poesia. A constelação que eu faço usa música, que é a TSFI. Então, assim, todo o processo que poderia ser dolorido e traumático vira o contrário disso. Né? Na verdade, são caminhos para curar os traumas, é exatamente o contrário, né? Mas, claro, até a pessoa, né, sentir essa confiança é um tempo, porque a gente está falando de mudança de paradigma, né? Mudança de sistema de crença. Então, assim, vai ter gente criticando, vai ter gente falando mal. E se a gente também não der conta de sustentar uma opinião, tudo bem também, né? Porque não vamos ser tão exigentes com a gente mesmo, né? A gente também está no processo, né? Eu pelo menos, enfrento assim 1000 autoquestionamentos, né? Eu tô evoluindo muito assim nos últimos anos por essa entrega mesmo, né? Por querer olhar para minha sombra. E não é fácil, assim, é bem exigente. Mas eu já gosto disso, essa é a grande diferença. Né? Assim, eu já gosto de me entregar para essa escola da vida e ir fundo em cada coisa que eu faço. Então, tá tudo bem, assim, já entendi para que eu tô aqui. Você sabe que eu vivi uma experiência, né? Eu compartilhei com você em janeiro, na força da ayahuasca, né? Abriu-se o campo lá e eu fiz um movimento lá com o meu pai, né? Bom, eu não tive acesso ao meu pai ao longo da minha vida, e eu sofri muito ao longo da jornada, sabe? Eu sentia muita falta real dele. Eu comecei a atribuir os meus processos de vida e culpá-lo, né, pelos meus erros ou por dar errado em algumas questões. Mas aí, cara, a chave virou exatamente nesse momento que eu vivi essa experiência, né? Onde eu estava com a consciência totalmente expandida lá pela medicina e eu pude... foi sentido lá pela facilitadora, né? Ela intuiu de chamar um representante lá para me dar um abraço, como se fosse meu pai. Então ela me tocou meu ombro e
e falou, Rafa, abre o olho, né? E naquele momento eu abri o olho e já vi meu pai. Ela nem precisou falar, eu já abri o olho e já vi meu pai. E aí quando ele falou assim, ele vai representar seu pai, dá um abraço nele. Cara, eu parecia que eu ia morrer de tanto que eu chorei. Eu acredito que ali aconteceu algo tão importante nessa minha virada, sabe? De entender o símbolo maior do pai, né? Que eu acredito que está além do personagem, né? Além do meu pai mesmo. Uma vez eu fiz uma live com a Simone Arrojo, e ela falou uma coisa que na hora eu estava na vítima, eu não conseguia entender direito, sabe? Ela falou que o que meu pai fez por mim foi um ato de amor, né? Eu falei, como assim um ato de amor? Se ele me abandonou, né? Aí ela falou assim, não, ele te permitiu, ele te deu a oportunidade de acessar toda a sua força. Isso também é um ato de amor, né? Porque muitas das vezes, na nossa proteção, né? Eu tenho um filho de 20 anos, a gente tenta proteger, inclusive a mensagem que recebi nesse ritual foi, você precisa deixar seu filho viver as dores do mundo, porque isso vai torná-lo forte e vai lapidar o diamante que ele já é, né? E eu falei, caramba, olha que preciso foi isso. E quando a Simone falou, eu estava na vítima. Por isso que eu acredito que a constelação é tão importante. Porque ela tira você desse olhar pequeno da vítima, né? Sim. Que está na dor ainda. E eu entendo todo mundo que está na vítima. Porque eu já tive nesse lugar e era genuíno. Eu defendia ele com unhas e dentes, sabe? E quando ela falou, ainda me deu um negocinho, né? Como assim ele foi um ato de amor, né? Mas hoje eu compreendo, né? Toda essa grandeza. Então, É um processo, né? A pessoa precisa passar pela vítima e, né, e viver essa raiva da vítima, esse ataque, né? Apontar o dedo para fora. É como uma fruta, né? A natureza não dá salto até chegar ao ponto de estar madura para entender o que ela está fazendo com ela própria, né? Porque assim, tudo é impressionante, que quando a gente observa, tudo que acontece é material de escola, né? É para o nosso bem, é para o nosso crescimento mesmo, né? E muitas vezes o pai e a mãe não tem isso na consciência, mas tem esse sentimento profundo mesmo de que ele naquele momento não vai poder contribuir, né? E aí deixa aquele espaço muitas vezes com muita dor mesmo, né? Acreditando que uma outra pessoa pode dar mais do que ele pode dar. E tem a ver com a história da família humana de não se sentir capacitado para assumir os lugares, né? Então, tudo isso, né? Quando a gente não recebe esse colo da mãe e do pai, a gente também não pode ocupar nosso lugar como mãe, como pai. Então, assim, é uma cadeia, uma sequência né, de dores que a gente tem herdado e a gente agora pode simplesmente soltar tudo isso e assumir o nosso lugar com humildade, né? Porque não tem nada a ver com arrogância. Inclusive, no meu primeiro livro, O Medo do Sucesso, eu falo muito disso, né? Que a grande arrogância é a gente não viver essa vida plenamente, né? Recebeu essa oportunidade, encarnou. Nossa, dá maior trabalho encarnar, crescer, sobreviver e não faz nada dessa vida, assim. Isso é muita arrogância, ficar na zona de conforto, não crescer, não evoluir. Então, assim, né, fazer o que te consegue, não precisa, né, virar, né, uma pessoa iluminada ou ganhar o mundo, não é isso, mas assim, tentar fazer nosso melhor já está ótimo, né? Assim, já está no grupo, já está né? maravilhoso. E, nossa, eu aprendo muito, assim, com todos esses conhecimentos ancestrais, né, Rafa? Porque o Tantra e também a visão sistêmica, a nossa relação com a ancestralidade, tudo isso é muito antigo, né? A gente abandonou essas sabedorias e estamos resgatando agora. Então, mais uma vez, é um momento que a gente está unindo toda a visão moderna, todo o avanço tecnológico com os saberes ancestrais profundos e verdadeiros, né? Então, para mim, assim, é um momento muito precioso mesmo de autoconhecimento, de expansão, com essa entrega mesmo para os processos, né? Que são processos bem exigentes, mas ao mesmo tempo é muito divertido também, né? Eu não sei se as pessoas que estão assistindo a gente têm alguma pergunta sobre o Tantra, né? É um tema curioso que gera um certo desconforto até. Mas se alguém tiver alguma dúvida que quiser fazer a pergunta, se o que eu souber e eu puder contribuir, né? Eu acredito que é importante, porque
A gente vê muita informação disponível na internet, né? Se você pesquisar no Google, cara, vai vir tanta informação, inclusive vai abrir páginas que não são página do Xvideo, coisa que não faz sentido. Aí você vai procurar lá a informação e você vai criar um conceito, já vai criar uma ideia de que o Tantra é uma coisa e no fundo, você está se fechando para a real a informação que é, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida nessa direção sobre o relacionamento, sobre o masculino, sobre o feminino, eu me coloco à disposição para contribuir ali de alguma forma também. Maravilhoso. Muito bom você falar isso, né? A constelação também tem muita informação equivocada, então, assim, quem, né, também depois assistir essa live, quiser ir lá perguntar para o Rafa, vai lá. Se quiser vir aqui perguntar também, estou super à disposição. Amo falar sobre a visão sistêmica, sobre tudo isso, porque é um portal mesmo de libertação, né? O Tantra, a constelação, é incrível. O xamanismo, a medicina da floresta, que há 10 anos também eu consagro e mudou minha vida completamente. Vai estar no meu próximo livro sobre isso também, que é algo que eu não falo muito. Mas, muito bom. Um monte de gente agora está falando, mas não sei se é pergunta. Deixa eu ver. Gostaria de entender sobre essa energia sexual, como trabalhar. Olha aí, Rafa. Como trabalhar essa energia? Na verdade, existem vários exercícios e o que eu acredito é que através da respiração a gente consegue acessar a respiração e o movimento principalmente. Eu não sei se você já fez algumas meditações vibracionais. As meditações vibracionais, principalmente as meditações do Osho, tem muita coisa legal que você acessa a energia sexual através do som e do movimento, da respiração, do som e do movimento, né? Então, basicamente, você pode acessar a sua energia sexual sem o toque no corpo, né? Inclusive, tem alguns fragmentos, né, chamado mesmerismo, que é através do magnetismo, né, que não tem o toque no corpo. Enfim, eu acredito que a terapia tântrica, a massagem tântrica em si, não é o Tantra, é uma ferramenta de expansão da consciência que nos coloca num estado tântrico de ser. Então, a massagem tântrica, o toque no corpo e o desbloqueio do corpo, ele é importante. Por quê? Porque a gente tem tanta informação gravada no nosso inconsciente e comportamentos, né, gravados no nosso corpo, na nossa memória celular, que de alguma maneira, se a gente buscar informações na psicologia, na filosofia, ou enfim, nas ferramentas disponíveis, e não trabalhar o corpo, a gente vai ficar na margem. Então, o toque no corpo, ele vai acabar sendo, em algum momento da jornada, importante para esse desbloqueio, para essa consciência aflorar. Agora, acessar a energia sexual, eu posso te passar aqui um exercício simples, que você já possivelmente vai acessar e desbloquear a sua energia Kundalini. Agora, canalizar essa força de forma consciente é importante ter em mente algumas questões. Primeiro que não seria legal, num primeiro momento, ter um contato com essa energia sozinho, né? Porque você pode acessar um estado alterado de consciência que te leva para registros, memórias ou catarses muito profundas. Não sei, a maioria das pessoas que acessam o catarse, eu vou compartilhar um dos casos que foram mais, assim, o mais impressionante que eu acessei, né? Eu atendi uma moça que ela acessou uma memória de enforcamento. E não era nem desse tempo. E ela ficou, por alguns instantes, sem respirar. Ela perdeu a respiração. Ela acessou o registro e ela ficou ali sem ar. Ela reviveu, né? Ela reviveu. Ela reviveu. E ela não voltava. Ela não voltava. Eu tive que fazer respiração boca a boca na mulher porque ela não voltava. Ou seja, a gente nunca sabe o que você vai acessar de registro, né? Então, é muito, muito importante a gente estar acompanhado numa meditação como essa, para a gente não correr o risco de passar por uma catarse e se perder nesses labirintos que se abrem, né? Então... Agora, até se você me permite, Rafa, uma coisa que dá vontade de falar, porque assim, o corpo é o nosso inconsciente, né? Assim, isso hoje para mim está claro, assim, esse corpo foi formado... É o passado condensado. Esse
corpo se formou através de toda essa herança e através da minha experiência, assim. O corpo não esquece. Na época da faculdade, com 20 e poucos anos, eu li um livro que chamava Corpo-Mente, de um alemão, Ken Ditchwold, que ele fazia a leitura da história de vida da pessoa, da personalidade, do trauma, pela configuração do corpo. Então, esse corpo, ele se materializa através das experiências herdadas e as experiências pessoais. Então, assim, ele realmente não esquece. A nossa mente esquece, a mente consciente, mas o corpo não esquece. Ele é o nosso inconsciente. Então, assim, enquanto a pessoa não chega ainda né, até marcar a consulta e ir lá fazer a massagem tântrica, agora já começa a observar esse corpo, a sentir esse corpo, né? A despertar ressuscitar esse corpo, né? Porque assim, a gente não observa o corpo. Eu sempre prestei muita atenção por isso, né? Por vir da dança e ter muita consciência de saúde, de alimentação, porque minha mãe era hippie, ela estudou tudo isso. Então, eu sou muito afortunada de ter tudo isso como herança, mas eu percebo que muita gente não observa, né, o alimento que faz bem, né, correr, mexer o corpo, dançar, né, mergulhar, ir para uma cachoeira, tudo isso é tântrico também, né? E mesmo quem não está numa prática contínua dentro do Tantra, pode ativar toda essa sensibilidade na própria vida, né? E isso é uma busca, é um lugar que você acorda, assim, para prestar atenção no corpo, né? Sim, até porque, olha só, se fosse só o orgasmo, como é descrito na maioria das informações, a humanidade já estaria iluminada, né? Todo mundo consegue mesmo que sozinho. Então, se a gente for diminuir toda uma filosofia que já existe há mais de 5 mil anos para redução total de que é só para você ter um orgasmo, cara, a gente está desviando muito da preciosidade que é a filosofia. Agora, o orgasmo ele faz parte do processo natural. Eu acredito muito que a excitação, por exemplo, a excitação é um portal para o feminino. Quando você está muito excitada, por exemplo, você consegue parar de se julgar no primeiro momento. Pode observar. Você começa a enfraquecer o auto-julgamento, que é o principal. Segundo, você fica mais corajosa, você fica mais selvagem, né? E eu acredito que você se rende. Então a excitação ela faz parte para você conseguir se render para o processo, né? Então o prazer ele faz parte do processo, mas o que vai trazer a cura e a transformação, eu acredito que além do desbloqueio da energia, na cultura hindu eles acreditam que nós temos 3 bloqueios naturais que impedem que a energia suba ainda densa. A gente tem vislumbre desse chicoteamento de energia, mas para eles acreditam que o primeiro bloqueio, eles chamam de nós da evolução. Então está totalmente atrelado ao nosso amadurecimento espiritual, o desbloqueio da Kundalini, por exemplo. Então, o primeiro bloqueio está no chakra básico, e aí, através do comportamento da humanidade, você consegue definir que parte da humanidade, eu não diria mais da metade da humanidade, está presa nesse primeiro chakra, né, que é instinto de sobrevivência, que mantém a gente no primeiro degrau da pirâmide ali de Maslow, né? O segundo bloqueio é o que a maioria das pessoas estão, e é um bloqueio desafiador porque é a abertura do cardíaco, né? É exatamente o nosso maior desafio é abrir o nosso coração novamente, até porque a gente, na tentativa de se proteger da dor, a gente continua insistentemente fechando o nosso coração. E só que a gente não se protege da dor, a gente evita o amor com essa tentativa, né? E o terceiro nó, o terceiro bloqueio é no chakra frontal, onde o nosso ego se dissolve. Então eles acreditam que quando essa energia transcende a pineal, a gente acessa um estágio de loucura temporária. Que eu acredito que não seja uma loucura, mas seja algo, por exemplo, como a força das medicinas, por exemplo. Perde tudo o controle, né? Tudo começa a acessar ao mesmo tempo. Então o ego, ele organiza a terceira dimensão aqui pra gente. Quando você transcende, eu acredito que você acessa algo semelhante ao que a gente acessa na força da ayahuasca, que é acessar todos os reinos, né, possíveis ali da nossa consciência. Então, eles reverenciam os loucos, né? Eles acreditam que eles acessaram aí a consciência plena.
Então, eu acredito que o nosso processo de desenvolvimento da Kundalini tem muita relação com o nosso amadurecimento espiritual, com o nosso desenvolvimento humano, transcende a ética. Eu acredito que a ética é um adestramento. A gente faz o certo para ganhar estrelinha e não faz o errado para não ser punido, mas isso não tem nada a ver com honra. A ética, ele é um primeiro estágio de um convívio social, mas ele não é honra. Então, a honra é você ter um coração aberto e saber exatamente que você não pode agredir o outro ou fazer algo errado, mas não por conta das leis ou por conta das regras, porque você tem um coração consciente, você transcendeu essa... É a história do Arthur, né, do rei Arthur, que tira a espada da pedra, né? Eu tenho um entendimento de que o homem que acessou essa consciência, ele acessa o poder da espada, né, o poder do seu falo, e aí ele para de sangrar, ele para de ferir o outro com essa potência, e aí ele começa a nutrir o feminino. Então, a gente tem que passar dessa primeira etapa da ética. A ética ainda é muito superficial, esse adestramento, sabe? Mas você sabe... Mas já é um caminho. Já é um caminho. Tem muita gente que ainda não entrou nem nesse primeiro estágio da ética, né? Mas, agora, sabe, eu acho que tem uma coisa de nomenclatura aí também, porque eu vejo essa ética, essa coisa do coração que você fala, eu chamo de ética espiritual, porque o que está mais atrelado à cultura e a comportamento é a moralidade, né? Moral, a moral, né? Moral e bons costumes, né? Mas essa ética espiritual, por exemplo, eu percebo que na constelação é uma das coisas que eu mais trago para a consciência, porque o campo fenomenológico, ele pode ser manipulado. Tudo que é sagrado pode ser manipulado, desacralizado. O Tantra também, a sexualidade também, é o que tem acontecido, né? A própria espiritualidade nas religiões, quando é usada para manipular, para controlar, está desacralizando algo que é sagrado. Então, assim, o campo da fenomenologia, quando você abre ali o campo, que você está dentro de um inconsciente de família, o inconsciente de clã, você pode, se não tiver essa ética espiritual, ultrapassar limites éticos dentro dessa visão dessa ética maior, né? Não sei como achar essa palavra, mas assim, eu sei que eu tenho limites ali. Eu não posso manipular o campo. Tem pessoas ali. Eu gosto da interpretação da Lucilena Galvão, que ela diz que tem a ver com honra, né? Com honra. Alguém disse aqui, né? O princípio da ética é necessário. Sim, ele é necessário para até a gente perceber que existe algo a mais. Se a gente fica só no primeiro degrau do adestramento, a gente não está seguindo. Mas eu acho que tem a ver com nomenclatura mesmo, porque, por exemplo, essa ética que eu falo, se eu estou numa constelação que tem uma pessoa ali naquela família que não quer fazer o movimento, e não foi aquela pessoa que procurou a constelação, né? A cliente já liberou, já está pronta para concluir, mas tem um parente ali que não quer fazer o movimento. Assim, é ético, eu digo nesse lugar da consciência, veio a palavra. Eu tenho que ter a consciência de que eu não posso manipular o campo. Eu não posso forçar aquela pessoa que não me pediu a constelação. Ela não está nem pronta para aquele movimento. Ela não quer fazer. E aí tem o livre-arbítrio, aí tem a consciência, tem essa ética espiritual que eu chamo, né? Que é você ter consciência até onde você pode ir. Eu não posso tudo, né? Tem um limite para facilitar esse movimento. Mas é a mesma coisa que você está falando, é só uma questão de palavras mesmo. Eu falo dessa forma porque eu me identifico com essa interpretação da Lucilena Galvão, porque isso está muito atrelado com esse desenvolvimento, esse amadurecimento espiritual, como você diz, né? Porque a própria história do rei Arthur, ela define, né, os puros de coração acessarão o reino dos céus, ou, enfim, tem muito a ver com essa abertura de coração, mais do que uma mente que se beneficia de um sistema, de uma ética, ou de normas, né? Porque, na verdade, a gente foi criado dessa forma. Ó, se você fizer isso aqui, você vai ganhar um videogame. Ah, mas se você não fizer, você vai ficar de castigo. E assim a gente foi criado, né? Só que esse é o primeiro estágio, e que faz parte. Ele é muito importante. Sem esse estágio, é selvageria, a Idade Média, né? Agora, se a gente ficar nesse estágio para sempre, a gente não está abrindo a oportunidade para
abertura dos portais, principalmente desses 3 bloqueios, os nós da evolução. Né? A gente só vai abrir o nosso cardíaco quando a gente transcender esse primeiro degrau dessa ética. Sim. Que transcende o adestramento, que transcende o que a gente classifica que foi ensinado ali daquela forma. Agora, quando a gente abre o nosso coração, é a visão crística, né, da situação. Né? Perfeito. Então, eles dizem que quando você entende e começa a transitar no mundo, percebendo o mundo dessa forma, enxergando sua face no outro, refletida no outro, você abriu o segundo nó, que é o do cardíaco. Perfeito. Né? Somente nesse lugar que a gente consegue transcender e a nossa energia flui em direção à expansão e à abertura da consciência. Que é essa conexão de entender, né, o jogo da vida, né? Essa samsara, né, que vai desaparecer, né? É bom a gente lembrar. Eu sinto também que tanto o xamanismo como o tantra é uma demonstração de morte, né? É um ensinamento sobre a morte e, consequentemente, sobre a vida, porque, né, a gente está num sonho, eu até falo isso, gente, a gente está num sonho um pouco mais longo do que os sonhos noturnos, né? Vai acabar a qualquer momento, não tem aviso prévio, a gente tem que aprender a morrer, né? A gente tem que pensar, esse é um dos assuntos tabus que eu adoro falar, né? Desde que eu comecei a refletir sobre a morte, por causa do xamanismo, há 10 anos, que eu comecei a entender, a viver muito melhor, né? Porque, assim, eu tenho consciência de que isso é temporário, eu tenho um certo distanciamento com as coisas, né? Esse distanciamento necessário para sair do adestramento e ir além, e ser criativa, e experimentar, ter coragem de dar um passo além dos meus pais, sem achar que isso é desonra, sabendo que isso é uma contribuição a todo o meu sistema e a própria vida, né? Que precisa evoluir. Então, assim, nossa, muita coisa, muita coisa. Ah, gratidão. Adorei. Que bom, Eu ficarei aqui horas falando com você sobre esse assunto, porque para mim é importante. Não sei se mandaram mais perguntas, né? A massagem tântrica em si, então eu vou só descrever um pouco por cima aqui, sem muitos detalhes, né? Não vamos. Mas... eu quero salvar a live, então não vamos passar de 1h30. Vê quanto tempo aí. Hã? Não, acho que estamos? tem 1h25, alguma coisa assim, 1h20. Clica aí no botão vermelho do ao vivo. Só toca nele, que ele vai aparecer. Eu tenho medo, pode? Pode clicar no ao vivo, no vermelho. 1h36. Aí, já Nunca passamos. Mas enfim. feito isso. Se você quiser salvar, a gente entra num outro momento para falar especificamente de como é a abordagem e o atendimento. Eu acho que é legal, né? Para quem está aqui e quiser receber gratuitamente, eu tenho um exercício de autotoque consciente para mulheres que é extremamente poderoso e muito importante no desenvolvimento, na consciência do prazer, no despertar da energia. Se quiser, me manda um inbox, que eu mando o vídeo. É uma condução super simples que eu gravei. Eu quero também, Rafa. Quero. Pronto, então eu vou mandar para você. E se você quiser, você pode compartilhar com quem te procurar, porque é um exercício muito eficiente, muito simples, mas muito poderoso para você a transcender o que a gente costuma acessar através da masturbação. A masturbação não tem certo e errado, as pessoas, pelo menos no Tantra, a gente acredita que tudo é importante, a gente só acrescenta novas abordagens para ampliar o repertório, né? Então, você vai continuar do jeitinho que você faz normal, não exclui nada, só que agora acrescenta esse novo formato, pelo menos uma vez por mês ou a cada 15 dias, numa forma ritualística, para você entender essa dinâmica. É como se fosse o atendimento comigo adaptado para você fazer sozinha. Então é um vídeo muito legal, muito poderoso. Quem quiser receber, eu também vou mandar para você, aí você compartilha. Quem quiser também me manda inbox, que eu mando, tá bom? Então tá, porque assim, é muita coisa, muito assunto, e um dia eu quero fazer uma live com você para falar dos homens. Porque eu amo fazer essa ponte, eu quero saber dos homens, eu quero ver os homens, o que eles estão sentindo, toda a necessidade de diálogo, a dificuldade, a facilidade. Assim, para mim é muito precioso também perguntar para um homem como é para ele. Hã? Eu posso falar um ponto cego do masculino que é rapidinho, só para a gente encerrar? Eu não sei exatamente qual abordagem seria correta,
mas eu acredito que todos os homens passaram por esse procedimento na infância. E aí eu vou trazer só luz para a gente conseguir analisar e pensar depois que encerrar a live, ver o que faz sentido, né? Por exemplo, ensinaram para as mães para fazer um exercício, né? Para quando o bebê nasce, para você tirar ali a fimose, né? Para ele fazer um exercício. O famoso exercício de puxar o prepúcio, certo? Certo. Pronto. Vamos transferir isso para o universo feminino. Vamos imaginar que o médico chega e fala: pai, a menina tem um ímã na vagina que se você não fizer um exercício e romper aquilo ali, quando ela crescer, ela não vai conseguir ser penetrada. Dá até uma agonia só de imaginar, não dá não? Mas fazem isso como? Agora imagina, o abuso não violento, e a maioria das mulheres passaram por um abuso não violento, ele gera consequências gravíssimas. Por quê? Porque ele mexe com a honra, ele mexe com a culpa, porque a menina em algum momento sentiu sensações prazerosas e ela fica ali num movimento de looping de culpa. Agora, imagina um abuso violento. Nesse momento que você rompe ali o prepúcio para que a glândula esteja exposta, você está gerando uma dor absurda que naquele momento você prende o masculino no chakra básico. Eu acredito que eu não tenho informação científica ou médica para dizer qual que seria a melhor forma. E não tem registro na internet, pode pesquisar. Não existe nada a respeito. Mas eu acredito que vale a pena a gente trazer para a consciência e saber que todos os homens passaram por essa ruptura. E isso já trouxe uma certa desconexão com o masculino, com o nosso corpo, e trouxe dor e sofrimento. E aí, na sequência da nossa criação, a gente não pôde acessar o nosso coração. Então, tem muita coisa para falar do masculino. Tem. Se você quiser. Daqui a um tempo, vamos nos falando, a gente combina, vamos fazer uma sobre o masculino daqui a um tempo. Porque Fechou. também tem toda uma relação para a gente investigar, né? De que a mulher tinha também a ferramenta da manipulação, era a única coisa que ela tinha, né? Então, eu também quero me expor. Esse é um tema legal. É um tema muito legal. Amigo, que delícia! Muito, muito obrigada por esse encontro. Obrigada a todos e todas que ficaram aqui. Muita gente do início até agora. Muito obrigada, gente. Maravilhoso. Obrigada, Rafa. E vai ficar salva, né, gente? E quem quiser compartilhar para os amigos, né? Você pode me colocar como colaborador também para a gente fazer Vou botar. Tá bom? Boa noite para vocês. Um beijo grande. Boa noite. E quem quiser receber o exercício, pode me mandar mensagem. Que eu vou... Tá ótimo. Obrigada. Beijo.